Bom, então, só recapitulando esse caso que a gente estava discutindo, uma paciente com uma baixa carga tabágica, que tem uma tomografia solicitada pelo clínico, uma tomografia fora de qualquer programa de rastreamento e com uma imagem em vidro fosco, né? Essa paciente veio ao consultório depois dessa tomografia mostrando essa imagem em vidro fosco e o desejo dela era saber exatamente como é que a gente conduziria esse caso. Isso. A gente conversou um pouquinho, né? Acho que o Rodrigo já falou como ele laudaria esse exame e acho que foi um consenso de todos que essa paciente precisava seguir. Para ajudar na discussão do segmento de paciente com vidro fosco e nódulo, eu vou apresentar mais um caso de uma paciente de 54 anos, sem antecedentes de tabagismo, e que fez uma tomografia de tórax porque foi diagnosticada com câncer de mama, um câncer de mama inicial, um câncer de mama de baixo risco. E aí ela tinha essa imagem, que era um vidro fosco com componente sólido maior do que no caso anterior. Então, essa era uma paciente que também não teria nenhum critério para fazer rastreamento, com 54 anos de idade, jovem, que tinha uma lesão suspeita. Eu queria saber dos cirurgiões, assim, como é que vocês manejam quando vocês encontram um nódulo sólido, um semissólido, numa paciente sem antecedente de tabagismo? Essa é uma lesão mal definida, semissólida, que requer pelo menos um acompanhamento, né, de um segmento. A questão temporal aí a gente vai definir se não está no programa de screening, está no programa de screening, se tem um risco mais aumentado ou não. Mas essa é uma paciente que mereceria um acompanhamento, pelo menos um follow-up de 3 meses, para a gente avaliar como é que está a situação, se essa lesão desaparece, ou se essa lesão persiste, ou se essa lesão aumenta. E dependendo disso aí, a gente segue com a recomendação de abordagem ou não. Bom, é uma lesão que tem um componente sólido de 0,9, né? Do ponto de vista da NCCN, acima de 0,6, o protocolo poderia fazer um PET que ajudaria ou a definir a questão da captação. Uma lesão acima de 0,6, no caso 0,9 aqui, ela teria potencial capacidade de avaliar no PET para ajudar inicialmente. Mas eu acho que é um caso, tendo como linha de base, é o primeiro exame, eu faria um novo exame pelo menos em 3 meses para acompanhar. A minha pergunta é, em relação ao caso anterior, né? A gente tinha uma lesão numa paciente com baixa carga tabágica, uma lesão com mais componente de vidro fosco. Aqui a gente tem uma lesão com maior componente sólido no interior. Vocês teriam alguma divergência em relação à conduta desses casos? Essa paciente em questão que está na imagem é uma paciente que tem um antecedente de um câncer de mama, mas uma lesão muito inicial. Há discrepância em relação à condução do caso 1 para esse caso 2? Geralmente a questão temporal, né? Existe a diferença. Mas a gente tem que caracterizar melhor o primeiro caso, se realmente a gente está frente a uma lesão apenas vidro fosco, um DDO, ou se realmente a gente tem uma lesão semissólida. Eu concordo com o colega radiologista que a lesão anterior, ela chama a atenção na parte central de parece ter uma componente sólida. A gente tem que tomar muito cuidado nessa caracterização. E isso aí muda. Mas, do ponto de vista geral, você pode fazer um segmento, pelo menos, é recomendado também, só que a questão temporal do segmento muda. Com a questão com componente sólido maior, você tem que fazer um segmento temporal menor, você tem que fazer um mais curto follow-up. E naquela lesão, mesmo que ela tenha um componente sólido, o componente sólido é pequeno. Você pode até esticar um pouco mais, talvez. E se você caracterizar ela como apenas uma lesão em vidro fosco puro, de 17 ou 18 milímetros, você pode fazer um segmento até mais alargado. O primeiro follow-up com 6 meses, por exemplo. Alguém... Só queria fazer um comentário. Esse é o típico paciente que eu prefiro no consultório, na minha prática, a discussão com o radiologista, sentar. É sempre importante a gente ver a opinião do radiologista, não chegar ao laudo e você tomar uma decisão sozinho. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a necessidade da opinião do especialista. Então,
sentar com o radiologista, discutir, ele reavaliar o exame de uma forma mais específica é importante para a gente tomar até para ajudar na tomada de decisão de um caso como esse. Bobo, você faria alguma recomendação diferente para esse caso em relação ao anterior? Essa é uma lesão bastante preocupante por conta do antecedente neoplásico da paciente, né? Mama, né? Que vocês me falaram, né? Isso, mama. Então tem um componente sólido tão grande quanto... A lesão é pequena, mas ela tem um componente sólido semelhante ao componente semissólido, né? E eu me pergunto aqui se não haveria indicação realmente até para uma biópsia para diferenciar as duas situações, sabe? Aí eu te pergunto, em relação à biópsia, nessa situação e na outra situação, teria algum limite para a técnica, por ser uma lesão, a anterior ser uma lesão com bastante componente de vidro fosco, se existe algum limite para a sua técnica em relação aos dois exames? As biópsias de pulmão, elas avançaram bastante hoje por conta da melhor qualidade dos recursos de imagem e também do menor tamanho, do menor trauma dos dispositivos de biópsia, né, das agulhas. Então, hoje, a gente acaba indicando biópsias em situações que outrora a gente não fazia, né? Então, o que é fundamental nessas situações é você realmente dispor de um recurso de imagem sofisticado, principalmente para biópsias pequenas. A gente tem usado muito a fluorotomografia, né? Que é uma tomografia praticamente em tempo real, que te ajuda muito na localização dessas situações. E uma outra coisa muito importante, realmente, é o planejamento adequado, por exemplo, usando anestesia. Essa lesão, por exemplo, na base, é uma lesão que se movimenta bastante, né? Então, se você não tomar o cuidado e fazer um planejamento adequado, com às vezes uma anestesia geral ou um decúbito em cima dessa lesão para reduzir essa motilidade por conta da proximidade do diafragma, as coisas não caminham muito bem em termos de acurácia, né? E uma outra questão muito importante é a presença de um patologista, sempre que possível, junto contigo, para poder avaliar o material e reduzir a taxa de não diagnósticos, né? Agora, só para caracterizar, essa lesão total dela é 9 milímetros, é isso? Tá, então o componente sólido é no máximo aí de 5 milímetros. Um pouquinho. 0,6. E 0,6, né? 6 milímetros, pois é. Eu acho que assim, você não tem nenhum prejuízo de fazer um controle com 3 meses. Você não está perdendo nessa situação, porque lesões semissólidas pode aparecer, pode ser um processo inflamatório, você tomar uma conduta logo de cara na biópsia, a meu ver, às vezes é precipitada. Não está errado, lógico, mas um follow-up de 3 meses lhe caracteriza melhor, porque a lesão que permanece, a suspeita cresce, né? E a lesão que aumenta, ou que o componente sólido densifica mais ainda, é mais suspeita ainda, e você fica com uma segurança maior de partir para uma conduta mais invasiva. Vamos mostrar um pouquinho a sequência desses dois casos? Então, a paciente com vidro fosco tinha uma preocupação muito grande também e foi muito cooperativa em fazer uma tomografia a cada 3, 4 meses. E essa é a evolução do vidro fosco dela, de outubro de 2017 a janeiro de 2019. E aí, com a evolução e ela crescendo em tamanho e tendo um pouco mais de componente sólido, a paciente foi encaminhada para tratamento cirúrgico. Só para falar um pouquinho dessas imagens, a primeira imagem dela tinha uma lesão de 17 milímetros, a segunda imagem passa a ter uma lesão de 19 milímetros e a terceira imagem passa a ter uma lesão de 21 milímetros, sem modificação no aspecto da lesão, na densidade da lesão. A gente tinha um vídeo da última tomografia, mas que não está passando. Aqui, passou. Gogo quer fazer algum comentário sobre a imagem? Eu queria fazer um comentário sobre esse ponto ali, que uma broncoscopia daria diagnóstico, nesse caso pré-operatório. Uma broncoscopia, você tem um bronco chegando na lesão, no segmento 6, é sempre bom você já ir para a cirurgia já com diagnóstico, ajuda muito na tomada de decisão. Às vezes o patologista, eu acho que o Sérgio Romano pode falar um pouco sobre isso,
tem dificuldade de avaliação na congelação para que a gente tome uma decisão. Então, acho que, nesse caso aí, uma broncoscopia poderia, sim, dar o diagnóstico prévio. Eu acho que é uma lesão que tem um potencial grande para indicação cirúrgica. Essa paciente fez uma broncoscopia, Cadu, e a broncoscopia veio negativa. E aí eu até vou perguntar para o Sérgio em relação a citologia versus cell block e versus tecido, né? Quais são os limites para você em relação a essas técnicas? Então, bom dia. Em relação às 3 técnicas, na verdade, as 3 são muito boas. Na verdade, a dependência vai ser da qualidade do material que a gente recebe. Quer dizer, hoje a gente tem uma preocupação não só com o diagnóstico, mas como a qualidade e a quantidade de tecido para estudo molecular. Então, na verdade, obviamente tem que fazer o diagnóstico, seja adeno, seja carcinoma epidermoide. Então é importante ter material para isso, mas na verdade a quantidade de material para diagnóstico acaba sendo menor. A maior exigência hoje é para a qualidade, a gente cuidar do tecido para que ele seja com DNA preservado e na quantidade certa para estudo molecular. A nossa maior preocupação acaba sendo essa hoje. E, para mim, na minha experiência, sim, depende se isso é de citologia. Obviamente, a gente, num aspirado versus um trucute, essa é uma discussão que sempre acontece. Hoje, os radiologistas eles tendem a fazer mais trucute mesmo, né? Já colocam, como ele comentou, muitos pacientes sob anestesia geral, por conta de mobilidade da caixa, e fazem trucute. Mas, assim, na verdade, o que importa para a gente é a qualidade do material. Se for melhor uma aspiração, eu sempre peço para começar com aspiração, uma agulha fina, e aí eu avalio o tecido na hora e se for necessário, faz o trucute. Muitos desses pacientes vão ser cirúrgicos, muitos não, né? Na verdade, é a minoria, mas quando ele é cirúrgico, a gente se preocupa só com a qualidade do material para diagnóstico. Não sendo cirúrgico, aí a gente se preocupa em fazer uma biópsia realmente, um trucute, para poder enviar material para molecular. E aí faz a avaliação na hora, né, durante o procedimento, em praticamente 100% dos casos. E aí, Gabriel, já que você está do lado do Sérgio, eu vou te fazer a pergunta. O Sérgio falou que a citologia para ele tá bacana. Para você também tá? Quais são os limites para você na biologia molecular em relação à citologia, cell block e tecido? Na molecular, a gente tem a recomendação formal de que os testes moleculares podem ser feitos em amostras citológicas. A gente recebe, na minha experiência no Hospital de Clínicas, mais de 2.000 casos em que a gente realizou o teste molecular, todos eles em bloco de parafina. Nós nunca recebemos amostras citológicas. É só importante enfatizar que o laboratório que oferece um teste molecular em uma amostra citológica, ele tem que ter uma validação do teste independente do que é feito no bloco, né? E é super importante a conversa com o patologista, especialmente para tentar entender o percentual de células neoplásicas na amostra citológica, já que as metodologias têm suas limitações em termos de sensibilidade. Então, a gente precisa conhecer exatamente o que tem de células neoplásicas naquela amostra citológica também. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo. A gente usa muito pouco a amostra citológica para diagnóstico molecular. A gente pode passar, por favor, que aqui quando eu clico vai o vídeo de novo. Pode passar o slide? Só para finalizar. Só complementar, o Cadu tinha falado de biópsia, né? De uma broncoscopia. Na verdade, a gente também costuma acompanhar essas broncoscopias em biópsia. Uma biópsia transbrônquica, né? Eu acho que nesse caso a lesão não compromete a luz ali. Uma biópsia transbrônquica, talvez ela fosse conseguisse chegar com o patologista do lado, a gente avaliando para diagnóstico. Mas a gente tem visto que a maioria das vezes, sei que os pneumologistas não vão gostar muito dessa minha afirmação, mas que as biópsias transbrônquicas não costumam ter a quantidade de material suficiente para estudo molecular. A gente consegue, com certeza, para diagnóstico, para classificação, fazer imunohistoquímica, dizer que é adeno,
mas, em geral, para estudo molecular, a gente costuma ficar na mão. Aí depois o Mariano vem e reclama da bronca, não tá bom. Então, ela fez uma broncoscopia negativa e acabou sendo submetida ao tratamento cirúrgico, fez uma lobectomia inferior esquerda por robótica. E aí a gente vai seguir. A paciente que tinha o nódulo com componente sólido maior, ela repetiu a tomografia 1 ano depois. E a tomografia mostrou que realmente tinha um aumento do nódulo e um aumento do componente sólido. E aí, nesse momento, ela foi submetida a uma biópsia guiada por tomografia. Rodrigo, você poderia comentar a biópsia dessa paciente? Posso comentar. Essa é uma biópsia boa de dar ruim, porque ela é uma biópsia basal, né? Uma lesão na base, como a gente já comentou. Se você não seguir uma certa liturgia, né, do procedimento, realmente as coisas podem não caminhar muito bem, né? Nós temos uma publicação do ano passado no Jornal Brasileiro de Pneumologia fazendo uma análise de nódulos pequenos e biópsias, né, o resultado disso. Então, a acurácia de uma lesão menos de 1,5 centímetros, né, ela é em torno de 93%. Isso usando toda a estrutura, toda a tecnologia, com patologista em sala, etc. E uma coisa muito importante, né, que às vezes compromete um pouco a qualidade da sua biópsia, o resultado da sua biópsia, é o sangramento, a hemorragia alveolar que se sucede após o primeiro disparo da Trocut. A gente usa hoje Trocuts muito pequenas, muito delicadas, de 19 gauge, que são realmente 19, 20 gauge, que são bastante finas, né? Mas lesões como essa costumam sangrar bastante. Então, após o primeiro disparo, frequentemente você perde todo o seu componente de controle de imagem. Então, um bom posicionamento adequado do seu instrumental no começo do procedimento é fundamental para garantir o sucesso e um bom resultado da sua biópsia. E foi exatamente isso que aconteceu. A biópsia veio negativa, com ausência de malignidade. E aí, em discussão e conversa com o radiologista que fez a biópsia, era exatamente isso. Maria, na hora que eu coloquei a agulha a primeira vez, sangrou e eu não vi mais nada. E aí, o quanto é difícil para quem está do outro lado, seja o pneumo, seja o oncologista, conduzir uma lesão altamente suspeita num paciente que emocionalmente muito difícil, com antecedente de câncer de mama, e que se tranquiliza porque a biópsia veio negativa. Então, a paciente está tranquilo que ele não tem mais nada, que ele não precisa fazer mais nada. E aí a gente precisa passar um convencimento, né, porque a gente não pode nem desacreditar aquilo que ele fez, que foi a biópsia, mas tem que convencer que esse paciente precisa continuar sendo seguido. E aí foi exatamente isso que aconteceu. A paciente seguiu em observação, fazendo exames de controle, a lesão crescendo e se solidificando cada vez mais, e ela se recusava a fazer outra biópsia, a discutir com o cirurgião uma ressecção cirúrgica da lesão. E aí a gente acabou fazendo um PET para a paciente, depois da tomografia de maio desse ano. Que teve uma captação discreta no nódulo. E aí, em discussão com a radiologia e a cirurgia, optou-se pelo tratamento cirúrgico. E a paciente foi submetida a uma lobectomia inferior direita com esvaziamento por vídeo e veio um adenocarcinoma invasivo predominantemente papilífero de 1,7 por 1,4 com 0 linfonodos em 12 linfonodos dissecados.